aí vem as estratégias para o tratamento da mania bipolar com característica mista. A primeira coisa é a avaliação do diagnóstico correto. Aquela história de 8 a 10 anos para o diagnóstico correto, nós temos que nos aprimorar para antecipar esse tempo todo. Investigue a família, investigue genética, veja se a pessoa faz algum uso de alguma medicação que possa estar fazendo ela ficar mais acelerada, como, por exemplo, o corticoide. Vê causas orgânicas das mais variadas, vê função renal, função hepática. Avaliar o risco de agressividade, o risco de suicídio, porque a agressividade pode ser para fora, mas pode ser para dentro, o suicídio. E o histórico farmacológico. Isso é fundamental que a gente pergunte. Quais medicações já tomou? E não é só medicação psiquiátrica, são todas as medicações, porque alguma medicação pode estar desencadeando o que nós estamos vendo ali. Quais que pioraram, quais que melhoraram, se teve uso prévio de antidepressivo e se teve ciclagem rápida. Muitas vezes o paciente não consegue nos contar, mas se a gente tiver um familiar, tiver alguém, ou nós tivermos a ficha dele anterior, isso ajuda bastante a gente começar a fazer a estratégia. Depois, definir o grau de gravidade, para sabermos o risco. É grave? Sim, vai ser grave quando tem agitação psicomotora grave, tem agressividade e negligência para com o próprio cuidado. Ameaça ou atitude suicida. E, principalmente, nós vamos avaliar se vai precisar de internação voluntária ou involuntária. Isso é importante. Se é moderado para leve, dá para controlar em ambulatório, no consultório. Então, a gente vai monitorar semanalmente ou fazer um suporte com a família. Isso é importante. E, a qualquer momento, pode estar leve ou moderado, mas pode ficar grave. Ou estava grave e pode reduzir, porque você acertou na escolha do medicamento. Quais os medicamentos que a literatura aponta? Vocês sabem que, de primeira linha, não tem. Não tem porque não preenche os critérios que o CAMAT exige, o guideline do CAMAT exige. Então, tem a segunda linha, que passa a ser a primeira, que para a mania mista, nós temos aripiprazol, a cariprazina, que não tem no Brasil, mas ela está chegando, o divalproato e a zenapina. A zenapina já teve no Brasil e, infelizmente, saiu. Dizem também que vai voltar. Na terceira linha, que, na verdade, seria a segunda, a olanzapina, ela caiu para a terceira linha por causa dos efeitos aí metabólicos, quetiapina, carbamazepina, quando o divalproato não funciona. É importante nós olharmos que escolha nós vamos fazer do tratamento. Quando é grave, gente, toda a evidência mostra superioridade para a combinação. Eu estou diante de um paciente bipolar em fase mania, com característica mista, pensa que você já tem que começar combinando. E, geralmente, é um estabilizador de humor mais um antipsicótico atípico. O mais utilizado dos estabilizadores de humor é o divalproato de sódio. É o que mais responde ao estado misto e à ciclagem rápida. Seguido do aripiprazol, por causa dos efeitos metabólicos, a olanzapina não entra de cara. Mas também pode ser o divalproato com a quetiapina, não em doses pequenas. Eu já vi gente dando 25 miligramas e o paciente está a 1000. Aumenta essa dose. É importante, veja que a gente põe ali de 400 a 800 miligramas. O lítio podemos utilizar em alguns casos, principalmente quando há risco de suicídio, mas eu gosto de enfatizar que não é tomando um comprimidinho de lítio que a pessoa está protegida de suicídio. Leva 2 a 3 meses para que a gente tenha proteção. Então, muitas vezes a gente vai de valproato, um antipsicótico atípico, até que a gente venha poder, de fato, utilizar o carbonato de lítio. Também podemos usar o valproato e a cariprazina, assim que ela chegar no Brasil, e a carbamazepina nós usamos quando há contraindicação do valproato para que a gente possa utilizar como estabilizador de humor. A monoterapia só é indicado em caso leve para moderado. E aí,
o mais indicado é o valproato sozinho, isolado, né, nos estados mistos, porque ele é superior ao lítio, e a carbamazepina quando o valproato está contraindicado. Dos antipsicóticos, a quetiapina, a cariprazina, a lurazidona, se tem sintomas depressivos, o aripiprazol, risperidona e olanzapina, se tem agitação e se tem psicose. Se tem psicose, usa neurolético mais potente para psicose. E a zenapina, porque ela tinha sido indicada para episódios mistos. Lembrar aqui o que o Stahl nos coloca, que quando a gente vai fazer a escolha do antipsicótico atípico, nós temos que lembrar aquele antipsicótico que dá sedação, aquele que aumenta peso e o que dá síndrome extrapiramidal. Se o paciente está muito agitado, não dorme, eu vou escolher alguma medicação mais sedativa. Ah, mas vai ganhar peso. Na fase aguda, eu não estou preocupada com peso. Eu quero segurar o paciente e tentar evitar uma internação. Depois, a gente pode fazer a troca. Então, é importante que, no momento agudo, eu tenha noção disso. Ah, vai dar síndrome extrapiramidal, mas está psicótico, nós vamos usar a risperidona, sim. Ah, mas e a prolactina? Depois nós vemos e trocamos. É importante que o tempo todo a gente tenha conhecimento e saiba como gerenciar a fase aguda e depois o que vai fazer na manutenção. O que eu devo evitar, não posso fazer para esses pacientes em fase de mania com característica mista? Antidepressivo. Se a pessoa está tomando, limpa. Posso tirar tudo de uma vez? Eu vou dizer assim, deve. Ah, mas e os efeitos da descontinuação? Às vezes a gente reduz para metade, mas o mais breve possível limpar. E já entra com uma medicação mais sedativa até para que possa diminuir os efeitos da descontinuidade. E o lítio isolado, porque nessa fase ele tem pouca atuação. Então, é importante que a gente prefira aí o valproato. O que eu vou fazer em seguida? Eu já escolhi a medicação, o paciente está tomando, eu vou ter que fazer ajuste e monitorar. Eu espero, em média, 3 semanas para ver se está funcionando ou não. A gente aplica as escalas para ver qual está sendo a resposta do paciente. E aí a gente vai gerenciando o que nós vamos fazer. Importante também ver efeitos adversos. O valproato ou antipsicótico atípico, o que está acontecendo para que eu possa gerenciar? Está dando muita sedação porque eu escolhi um antipsicótico sedativo e o de valproato também seda? Eu vou gerenciar, mas às vezes o desejado para aquele paciente, de fato, é a sedação para que a gente possa evitar a internação. E aí vem a questão de fase de manutenção. Se o valproato deu boa resposta, a gente continua. Se tem risco de suicídio e a gente quer fazer a prolaxia, eu posso pôr o carbonato de lítio. A lamotrigina, se a pessoa tem um histórico de que ela evolui com mais fases depressivas do que de euforia. E também os antipsicóticos que a gente vai usar de modo contínuo. Lembra que o ano passado a gente falou, é só uma picadinha, porque alguns pacientes vão precisar do injetável, quando não tem adesão e a gente quer segurar. Então, nós podemos utilizar a medicação injetável. Qual é a duração? Quanto tempo? Era uma das perguntas. Em média, 1 a 2 anos se é o primeiro episódio. Mas se já tem episódios múltiplos, por quanto tempo é? Forever. Até que surjam novas medicações. Quais as estratégias adicionais, sem ser remédio? Então, psicoeducação, a psicoterapia das diferentes formas e monitorização quase que ativa, com diários de humor, com escalas, para que a gente possa acompanhar a evolução, para ver se o paciente está tendo ou não melhora e é importante. A eletroconvulsoterapia. Se for necessário, o ECT melhora muito, ele tem efeitos antissuicidas importantes, tanto na depressão quanto na depressão bipolar, na depressão maior. Não houve diferença quando é na mania ou estado misto, o ECT para a ideação suicida. Pessoas mais idosas, né, vão ter melhora da função cognitiva com ECT
e não apresenta tanto efeito adverso. Para estimulação transmagnética de repetição, melhora os sintomas depressivos e maníacos, mas lembrar que todo mundo que está em diversos estudos, eu estou citando só um aí, fizeram antes antipsicótico, estabilizador de humor, depois é que foram para a estimulação transmagnética. Então, ela não é indicada só como monoterapia. É quando a gente já teve falha de outras, a gente vai para o ECT, a gente vai para a estimulação transmagnética. E ela mostrou aí melhora quando foi intensificado em 3 semanas, mas já tinham feito estabilizador de humor por 4 semanas anteriores.